O dia estava lindo em Genebra, enquanto Maria ajeitava o avental, respirando fundo enquanto observava a imponente mansão de Johnson. As paredes de pedra, banhadas pela luz dourada do amanhecer, pareciam esconder segredos profundos e histórias esquecidas. Ela, uma jovem humilde, sentia-se pequena diante daquele lugar tão majestoso. Mas, ao mesmo tempo, Maria tinha um senso de dever encantador e sincero, algo que conquistara até mesmo Evelyn, a severa governanta da casa. Sophie e Benjamin corriam pelo jardim, rindo alto, enquanto Maria os observava com carinho. Os filhos de Johnson eram a alegria daquela casa fria, cuja atmosfera era tão carregada quanto a expressão séria de seu dono. Johnson raramente era visto, sempre ocupado em seus negócios misteriosos. Ele parecia um homem inacessível, com um olhar que transmitia poder, mas também uma tristeza inexplicável. Naquela manhã, enquanto organizava os brinquedos das crianças, Benjamin se aproximou, com um brilho travesso nos olhos. "Maria, você já foi ao sótão?" perguntou ele, em um sussurro conspiratório. "Não, bem, por quê?" "Eu ouvi vozes lá em cima. Papai diz que não é para ninguém ir lá, mas parece que tem alguém escondido." As palavras do menino fizeram o coração de Maria acelerar. A ideia de algo ou alguém escondido no sótão era ao mesmo tempo absurda e intrigante. Ela riu, tentando afastar o desconforto. "Deve ser só o vento, querido. Agora vá brincar com sua irmã." Enquanto as crianças corriam para o jardim, Evelyn apareceu, segurando uma lista de tarefas. "Maria, preciso que você organize o depósito, mas, por favor, mantenha-se longe do sótão. O Sr. Johnson não gosta que ninguém mexa lá." O aviso, embora dito com firmeza, só aumentou a curiosidade de Maria. Por que o sótão era proibido? Que segredos aquela mansão escondia? Durante o resto do dia, a pergunta ecoava em sua mente. À noite, enquanto colocava Sophie e Benjamin na cama, Maria não pôde evitar pensar no mistério. Os corredores silenciosos da mansão pareciam sussurrar histórias nunca contadas. Maria se sentia atraída por aquele lugar desconhecido, como se algo ou alguém a estivesse chamando. Quando todos já estavam dormindo, Maria passou pelo corredor que levava ao sótão. O ar ali parecia mais frio, e o chão rangia sob seus pés. Por um instante, ela pensou ter ouvido um som distante, como um lamento abafado. O coração disparou, mas ela sacudiu a cabeça, rindo de si mesma. Apenas imaginação, pensou. No entanto, o mistério do sótão agora a consumia. Maria não sabia que aquele espaço escondia algo que mudaria sua vida para sempre. O dia amanheceu com a mesma rotina na mansão, mas na mente de Maria, o mistério do sótão parecia crescer como uma sombra. A cada passo pelos corredores, ela sentia que algo a puxava naquela direção. Era quase impossível ignorar. Quando Evelyn lhe entregou uma nova lista de tarefas, o inesperado aconteceu. "Maria, preciso que você limpe o sótão hoje." O Sr. Johnson autorizou. A simples menção do sótão fez o coração de Maria disparar. Subir aquele lugar proibido parecia ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Com um balde nas mãos e uma lanterna velha fornecida por Evelyn, ela subiu lentamente os degraus empoeirados. Cada passo parecia ecoar pelos corredores da mansão, como um aviso silencioso de que algo inacreditável estava prestes a ser revelado. Ao abrir a porta pesada do sótão, Maria foi recebida por um cheiro de madeira velha e o brilho dourado de partículas de poeira suspensas no ar. Era um espaço vasto, repleto de móveis cobertos por lençóis brancos e caixas de madeira empilhadas. Enquanto explorava, sentiu um frio na espinha ao ouvir um rangido alto, mas logo percebeu que era apenas o vento batendo em uma janela mal fechada. Maria começou a limpar as superfícies, mas algo a chamou a atenção. No canto mais distante,
sob uma pilha de tábuas quebradas, ela avistou uma caixa velha, quase oculta pela sombra. Era diferente das outras, mais robusta e trancada com um cadeado enferrujado. Ela puxou a caixa com esforço, sentindo um misto de curiosidade e temor. Com as mãos trêmulas, Maria usou uma chave que encontrou entre os objetos antigos para abrir o cadeado. O som do metal enferrujado estalando foi quase ensurdecedor naquele silêncio. Quando a tampa se abriu, Maria ficou paralisada. A caixa estava repleta de lingotes de ouro, joias incrivelmente detalhadas e um envelope amarelado. Tudo brilhava sob a luz fraca da lanterna, como um tesouro saído de uma história encantadora. Meu Deus, sussurrou Maria, sem acreditar no que via. Ela pegou o envelope com cuidado e o abriu. Dentro, encontrou uma foto antiga de Johnson ao lado de uma mulher bonita e elegante. Na parte de trás da foto, alguém havia escrito, com letras trêmulas, ela pagará pelo que fez. As palavras enviaram um arrepio pelo corpo de Maria. Que segredo sombrio estava enterrado ali? A mente de Maria foi tomada por perguntas. Por que aquele tesouro estava escondido? O que significava a mensagem na foto? Sentindo-se como uma intrusa, ela decidiu levar a descoberta a Johnson. Ele precisava saber. Mas, ao descer do sótão com a caixa em mãos, uma sensação profunda de que estava entrando em algo perigoso tomou conta dela. Ao fechar a porta do sótão, Maria não sabia que aquele dia marcaria o início de uma jornada transformadora, onde lealdades seriam testadas e verdades chocantes seriam reveladas. Maria desceu as escadas com a caixa apertada contra o peito, o coração batendo tão alto que parecia ecoar pela mansão. Ela hesitou diante da porta do escritório de Johnson, onde luzes fracas brilhavam por debaixo da fresta. Respirando fundo, decidiu bater. Entre, a voz firme de Johnson ressoou. Ao abrir a porta, Maria encontrou o milionário sentado em sua imponente mesa de mogno, rodeado por papéis e pastas. Ele ergueu o olhar, franzindo a testa ao ver a caixa. O que é isso? Perguntou, com um tom misto de curiosidade e irritação. Maria colocou a caixa sobre a mesa com cuidado. Eu a encontrei no sótão enquanto limpava. Achei que deveria trazer para o senhor. Quando Johnson abriu a caixa e viu o conteúdo, sua expressão mudou drasticamente. O rosto normalmente frio e impassível parecia tomado por uma mistura de choque e raiva. Ele pegou a foto e a observou por longos segundos, os dedos tremendo levemente. Onde você encontrou isso? Perguntou, a voz baixa e cortante. Estava escondida embaixo de algumas tábuas. Achei que fosse algo importante. Johnson fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando controlar uma onda de emoções. Ele então pegou o telefone, e em menos de um minuto, Victor, seu advogado de confiança, apareceu na sala. Victor, um homem de terno impecável e olhar calculista, examinou o conteúdo da caixa com interesse. Isso não deveria estar aqui, disse Victor, quebrando o silêncio. É perigoso. Maria olhou de um para o outro, confusa. Perigoso? Por quê? Victor ignorou a pergunta e virou-se para Johnson. Precisamos resolver isso imediatamente. Esse ouro e essas joias podem ser problemáticos se forem rastreados. Sugiro que guardemos tudo em um lugar seguro. Não. A voz de Johnson foi firme, mas carregada de um peso profundo. Isso é tudo o que restou da minha mãe. Não vou escondê-lo novamente. Maria ficou paralisada ao ouvir aquelas palavras. A caixa pertencia à mãe de Johnson? O que havia acontecido com ela? Sentindo-se deslocada, ela tentou se retirar, mas Victor bloqueou sua saída. Espere um pouco, disse ele, com um sorriso frio. Você é a única que viu isso além de nós.
Não pode falar com ninguém, entendeu? Eu não falaria, começou Maria, mas foi interrompida. Entenda, menina. Se você abrir a boca, pode colocar o Sr. Johnson em perigo. Há pessoas que fariam de tudo para ter isso, disse Victor, com um tom ameaçador. Maria sentiu um calafrio. Aquele homem a deixava desconfortável, e seu tom era claro, ela estava sendo intimidada. Johnson, no entanto, interveio. Isso basta, Victor. Maria é leal. Confio nela. As palavras de Johnson surpreenderam Maria. Ele, que sempre parecia tão distante, demonstrava confiança nela. Mas o que a deixou ainda mais abalada foi a revelação de que o ouro e as joias estavam ligados a um passado sombrio. Enquanto Victor e Johnson continuavam discutindo o que fazer com o conteúdo da caixa, Maria saiu do escritório com uma sensação estranha. Algo naquela história não fazia sentido, e ela sabia que de alguma forma, estava agora envolvida em algo muito maior do que ela imaginava. Maria tentou retomar sua rotina na mansão, mas o que havia acontecido no escritório não saía de sua cabeça. A caixa com o tesouro escondido, o comportamento ameaçador de Victor e as palavras enigmáticas de Johnson criavam um turbilhão de pensamentos. Cada vez que passava pelo escritório ou cruzava com Victor pelos corredores, sentia um arrepio, como se algo sombrio estivesse prestes a acontecer. Naquela tarde, enquanto organizava os brinquedos de Sophie e Benjamin, Evelyn apareceu com sua expressão séria de sempre, mas com um olhar preocupado. Maria, venha comigo. Elas caminharam até a cozinha, onde Evelyn, depois de olhar em volta para garantir que estavam sozinhas, sussurrou. Tenha cuidado com Victor. Ele não é quem aparenta ser. Já vi como ele manipula as coisas, sempre colocando os interesses dele acima de todos. Maria ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras de Evelyn. Tudo parecia confirmar o que ela já suspeitava. Mais tarde, Maria foi até o depósito da mansão buscar materiais de limpeza, mas ao entrar, deparou-se com Victor ao telefone. Ele falava em um tom baixo, mas as palavras que conseguiu captar a fizeram congelar. A caixa já está em minhas mãos. Johnson não percebeu nada, e aquela garota não será problema. Tudo será vendido até o final da semana. Maria sentiu seu coração disparar. Victor estava mentindo para Johnson e claramente planejava roubar o tesouro. Quando Victor se virou e a viu, sua expressão endureceu. Está me espionando, Maria? Não, eu só, gaguejou, tentando parecer tranquila. Espero que não. Porque se eu descobrir que você está se intrometendo onde não deve, será a última coisa que fará, ameaçou Victor, aproximando-se dela com um sorriso cruel. Maria saiu dali apressada, com o coração na garganta. Ela precisava contar a Johnson, mas será que ele acreditaria nela? E se Victor a acusasse de mentir? Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. O comportamento de Victor e suas ameaças eram um lembrete constante de que ela estava em perigo. Decidida a proteger Johnson e seus filhos, Maria começou a observar Victor em segredo. Durante suas investigações, encontrou documentos escondidos em uma gaveta trancada no escritório. Entre eles, havia contratos e transações que envolviam o ouro e as joias, com destinatários suspeitos e valores exorbitantes. No entanto, o que realmente a deixou sem palavras foi uma carta assinada por Victor, onde ele mencionava resolver a questão do sótão de forma permanente. A frase era ambígua, mas carregava um tom sinistro que a fez estremecer. Maria sabia que precisava agir rápido. Johnson confiava em Victor, e se ela não o alertasse a tempo, ele perderia não apenas o tesouro, mas talvez muito mais. Com os documentos escondidos em sua bolsa, Maria saiu do escritório decidida, sem perceber que Victor a observava das sombras.
Maria acordou naquela manhã decidida a revelar tudo a Johnson. Segurando os documentos que havia encontrado, ela se dirigiu ao escritório dele. Antes de bater, hesitou, ouvindo vozes baixas vindas do interior da sala. Encostou-se à porta e escutou o suficiente para confirmar suas suspeitas. Victor estava pressionando Johnson a transferir os bens do tesouro para uma conta no exterior. É o melhor para sua segurança, dizia Victor, com um tom calculado. Ainda estou analisando isso, Victor. Não farei nada sem ter certeza de que é o certo, respondeu Johnson, em uma voz firme, mas visivelmente cansada. Maria percebeu que não podia esperar mais. Inspirando coragem, ela entrou sem ser chamada, segurando os papéis. Senhor Johnson, preciso falar com você. Agora. Os olhos de Victor se estreitaram, e ele tentou intervir. Maria, estamos em uma reunião particular. Saia daqui imediatamente. Não vou sair, disse Maria, firme, sentindo a coragem crescer. Precisa saber o que ele está fazendo. Johnson franziu a testa, confuso, enquanto Maria colocou os documentos sobre a mesa. Eu encontrei isso no escritório dele. Ele está mentindo para o senhor. Planeja roubar o ouro e vender as joias. Victor tentou rir, mas a tensão em seu rosto era evidente. Essa garota está desesperada para ganhar sua confiança, Johnson. Não acredite nela. Então explique isso. Maria rebateu, apontando para a carta assinada por Victor. Johnson leu o documento, e o choque estampado em seu rosto foi inconfundível. Ele se levantou lentamente, encarando Victor. É verdade? Você está tentando me roubar? Victor tentou negar, mas sua expressão o traiu. Sentindo-se acuado, ele tentou virar o jogo. Escute, Johnson. Tudo isso é para o seu próprio bem. Você sabe que essa fortuna só atrai problemas. Problemas como você? Johnson respondeu, com uma frieza que cortava o ar. Nesse momento, um som de passos ecoou pelo corredor, e Evelyn apareceu acompanhada por 2 seguranças que Johnson havia chamado discretamente. Eles seguraram Victor antes que ele pudesse fugir. Você cometeu um grande erro, Victor, disse Johnson, olhando diretamente para ele. Enquanto a polícia era chamada, Victor não parava de lançar olhares ameaçadores para Maria. Quando finalmente foi levado, Johnson se virou para ela, ainda parecendo absorver tudo o que havia acontecido. Você salvou a mim e a minha família. Não sei como te agradecer. Maria sentiu uma onda de alívio e emoção. Por um momento, viu algo diferente nos olhos de Johnson, um misto de gratidão e respeito. Mas, ao mesmo tempo, sabia que aquele episódio estava longe de acabar. O mistério da caixa ainda pairava como uma sombra. Enquanto Johnson analisava os papéis deixados por Victor, encontrou algo que fez seu rosto empalidecer. Era uma mensagem codificada que parecia indicar que o tesouro estava ligado a algo ainda mais perigoso do que ele imaginava. O silêncio na mansão era quase palpável após a saída da polícia. Maria, ainda abalada com tudo o que havia ocorrido, estava na cozinha, tentando organizar seus pensamentos. Não sabia o que esperar de Johnson agora que a verdade havia sido revelada. Sua mente ainda ecoava as ameaças de Victor, e o peso de sua coragem finalmente a alcançava. De repente, a voz grave de Johnson a chamou. Maria, preciso de um momento com você no meu escritório. Ela hesitou antes de entrar, sentindo o peso de seu olhar enquanto ele permanecia em pé ao lado da imponente mesa de mogno. Johnson parecia diferente naquela manhã. O homem frio e reservado que ela conhecia havia cedido espaço a alguém visivelmente vulnerável. Você foi corajosa, Maria. Honesta. Não apenas protegeu o que é meu, mas também minha família.
isso não é algo que eu possa ignorar. Maria sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. A honestidade era parte de quem ela era, mas nunca esperara reconhecimento por isso. Antes que pudesse responder, Johnson abriu uma gaveta e colocou um envelope na mesa diante dela. Este é um pequeno gesto. Com isso, você poderá garantir um futuro melhor para você e para sua família. Maria abriu o envelope com mãos trêmulas e ficou chocada ao encontrar um cheque de valor inacreditável. Eu não posso aceitar isso. É demais. Você pode e deve, disse ele, firme. Mas não é tudo. Quero que você saiba que esta mansão é mais do que um lugar de trabalho. É um lar. E você faz parte dele. As palavras eram comoventes, mas o que Johnson fez a seguir foi ainda mais transformador. Ele se inclinou para a frente, olhando diretamente em seus olhos. A partir de hoje, quero pagar sua faculdade. Sempre vi sua dedicação e talento com as crianças. Sei que você pode ir mais longe, e quero ajudar a tornar isso possível. Maria estava em choque. Nunca ninguém havia acreditado nela dessa forma. Aquela oportunidade era um sonho distante que ela jamais imaginou que poderia alcançar. Obrigada, Sr. Johnson. Eu nem sei o que dizer. Apenas diga que vai aproveitar ao máximo. As crianças entraram na sala nesse momento, interrompendo a conversa. Sophie, com sua inocência encantadora, correu até Maria e a abraçou. Você não vai embora, vai? Não, querida. Eu estarei aqui sempre que vocês precisarem de mim. A conexão entre Maria e Johnson parecia mais forte agora, mas, enquanto ela saía do escritório, Johnson permaneceu olhando para a caixa que Maria havia encontrado. Ele sabia que o mistério não estava completamente resolvido. No fundo da caixa, havia um compartimento falso que ele ainda não havia aberto. Naquela noite, a mansão parecia mais silenciosa do que nunca, mas dentro do escritório de Johnson, o ar estava pesado. Após a saída de Maria e das crianças, ele voltou sua atenção à misteriosa caixa. Movendo as joias e os lingotes com cuidado, seus dedos encontraram uma pequena alavanca oculta. Com um clique quase imperceptível, um compartimento falso se abriu, revelando um único objeto, uma chave antiga com uma inscrição que dizia: o início está no fim. Johnson segurou a chave, o coração disparado. Era um enigma, algo que parecia conectá-lo ao passado de sua mãe e aquele tesouro, mas de uma forma que ele ainda não compreendia. Ele sabia que não podia resolver aquilo sozinho. Na manhã seguinte, ele procurou Maria. Ao vê-la interagindo com Sophie e Benjamin, percebeu que mais do que uma funcionária, ela havia se tornado uma parte essencial de suas vidas. Johnson a chamou para uma conversa, dessa vez com um tom diferente, menos formal e mais próximo. Maria, preciso da sua ajuda. Você encontrou a caixa, e parece que o destino decidiu que você deve estar envolvida nisso até o fim. Maria ficou surpresa. O que mais havia na caixa? Johnson mostrou a chave e explicou sua descoberta. A inscrição na chave intrigou Maria, que apesar do receio, sentiu-se atraída pelo mistério. Talvez esteja dizendo que algo novo começa quando resolvemos o que ficou para trás, sugeriu ela, com um olhar profundo. A ideia parecia fazer sentido, mas era impossível ignorar a ameaça que ainda pairava sobre eles. Mesmo com Victor preso, Johnson sabia que outras pessoas poderiam estar interessadas no tesouro. Ele precisava proteger sua família, e ao mesmo tempo, descobrir a verdade. No entanto, Johnson não queria que o mistério controlasse suas vidas. Ele se comprometeu a dar a Maria todas as oportunidades que prometera, incluindo um novo começo. Ele organizou uma pequena reunião com os funcionários da casa para formalizar sua gratidão.
Durante o discurso, suas palavras foram inesperadamente emocionais. Eu nunca fui um homem de muitas palavras, mas quero que todos saibam que esta casa não é apenas um lugar de trabalho. É um lar. E hoje, agradeço especialmente a Maria, que nos ensinou o valor da honestidade e da coragem. Os aplausos foram ensurdecedores, e Maria, emocionada, não conseguiu conter as lágrimas. Enquanto a vida na mansão parecia se acalmar, o mistério da chave permanecia. No fim da tarde, Johnson, Maria, Sophie e Benjamin estavam no jardim, rindo juntos como uma verdadeira família. Mas, no fundo do sótão, um barulho discreto ecoa novamente, como se algo ou alguém estivesse esperando para ser descoberto. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.